Olá, investidores, sejam bem-vindos ao canal Vila Invest. Nesse vídeo estarei comentando o resultado da Telefônica Brasil, ou Vivo, empresa com código na Bolsa de Valores VIVT3, teve um lucro aí expressivo no segundo trimestre de 2025. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações para que possa acompanhar os próximos vídeos que estarei postando aqui. Pois bem, aqui pelo site da Money Times, eles trouxeram essa reportagem aqui informando o resultado desse segundo trimestre de 2025. Agora a gente começa o resultado das empresas, trazendo ali tanto a questão do segundo trimestre do seu resultado, quanto a questão do fechamento do semestre, que é muito importante para nós observarmos a tendência da empresa. A reportagem já começa destacando que a Vivo, ou seja, a Telefônica Brasil, que é dona da Vivo, registrou um crescimento de 10% do seu lucro líquido no segundo trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, o resultado já salta aos olhos, o destaque aqui, 10%. E ainda informando que esse resultado era próximo do que os analistas estavam projetando. A Vivo é controlada pela empresa espanhola Telefônica por um lucro líquido de 1,34 bilhão de reais nos meses de abril a junho, contra a expectativa média dos analistas, que era 1,37, segundo dados da LSEG. No mesmo período, o EBITDA, que é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a Vivo ela totalizou 5,93 bilhões de reais, um avanço de 8,8%, quase 9% aí na base anual. E também praticamente em linha com a expectativa dos analistas, que era 5,92 bilhões de reais. A margem EBITDA expandiu aí 0,6 pontos percentuais para 40,5, de acordo com esse balanço que foi divulgado agora no último dia 28 de julho. A receita operacional somou 14,65 bilhões no segundo trimestre, com crescimento de 6,7% no segmento móvel, avanço de 8% no negócio fixo, que envolve aí receitas com a tecnologia que leva fibra, internet através de fibra óptica às residências, dados corporativos, além de outras receitas fixas. A empresa publicou a seguinte informação, a seguinte nota: a integração entre fibra, móvel e soluções que digitalizam a rotina dos clientes tem impulsionado a expansão contínua da receita e da rentabilidade, afirmou a Telefônica Brasil em comunicado separado encaminhado à imprensa. Somente a receita de serviço móvel da Telefônica Brasil, que é dona da Vivo, chegou a 9,6 bilhões de reais no trimestre, uma alta de 7% comparativo ano a ano, influenciada pelo incremento na base de clientes dos pós-pagos, seja pela migração do pré-pago, seja pela aquisição de novos clientes. A reportagem ainda continua, fazendo esse recorte também de informação, que essa base representa quase 70% dos acessos móveis, cerca de 102,5 milhões de pessoas ali utilizando seus aparelhos, mantendo a liderança no setor com 38% de participação. Telefônica Brasil Vivo aí detém essa participação no mercado expressiva. Também destacou a sua aquisição nesse mês de participação de 50% na FiBrasil, levando sua fatia na companhia de rede neutra para 75%, ou 850 milhões de reais, enquanto o restante permanece na Telefônica Infra. A questão dos custos totais do trimestre, eles chegaram a 8,71 bilhões de reais, um avanço de 5,9%, e aí o destaque é a questão da maior atividade comercial. Para você crescer, você tem que investir. Não é um número assim a se desesperar, haja vista que a empresa está buscando crescimento, então tem que ter um desembolso maior também na área comercial, investimento, expansão de áreas de atendimento. O resultado do trimestre reflete a solidez da nossa estratégia. É um comentário aí da Vivo, que é o diretor financeiro da Vivo. Ele continua dizendo que o crescimento das receitas, expansão do lucro e geração consistente de caixa reforçam a posição financeira e o compromisso com a criação de valor para os acionistas. E aí você pode vir aqui pelo site da Vivo, né? Só colocar Vivo RI, resultados e comunicados. Pode localizar aqui central de resultados. Aí você vem aqui em apresentação de resultado. Tem o release aqui em cima, mas é um resultado mais detalhado, mais específico também. Se você quiser ler também é interessante, mas nós vamos ficar aqui com a apresentação de resultado, que tem os dados mais claros ali, gráficos que nos ajudam a entender melhor esse resultado. Pois bem, isso a empresa destaca que a alta rentabilidade e o retorno continua sendo uma prioridade na estratégia da gestão da Vivo. Vou chamar de Vivo aqui, que vocês vão entender melhor. Houve um aumento na questão dos acessos móveis nos planos pós-pago, um aumento de 7%, chegando a 68,5 milhões. Casas conectadas com fibra,
que é um serviço também que a Vivo fornece, total de 7,4 milhões, um aumento de 12,6% no comparativo ano, um aumento na receita de serviço móvel de 7,3%, um aumento de 8% na questão do EBITDA no segundo trimestre, fluxo de caixa um aumento de 12%, e nesse segundo trimestre 7,3 bilhões de reais aí fluxo de caixa operacional, lucro líquido de 2,4 bilhões, um aumento de 13% no comparativo ano a ano, aumento bem expressivo. Fluxo de caixa da empresa 5,1 bilhões de reais e uma remuneração aos acionistas de 5 bilhões e 200 milhões de reais já pago aos acionistas até julho de 2025. Já nessa parte, a empresa detalhou aqui de onde vem essa receita que ela teve. Então, em sua maioria, a receita veio dos serviços móveis, seguido pelo serviço de FTTH, que são serviços de fibra que a Vivo fornece para as residências também e empresas. Questão de dados, serviços digitais que a empresa tem expandido também, tem conseguido expandir. Resultado também com aparelhos e eletrônicos. E a receita de serviços móveis, nós vemos aqui que no pré-pago, vou começar por ele para que você possa entender. Houve uma redução no comparativo segundo trimestre de 2024 com esse segundo trimestre de 2025, uma redução de 10%, 10,6%. Porém, a gente vai ver aqui no pós-pago, houve um aumento de 10,9%. Então, o que a empresa perdeu, ainda que não foi perca, aqui nos planos pré-pagos, são aqueles que você tem que colocar crédito, recarregar seu aparelho, e ele vale geralmente por um mês. A empresa conseguiu tirar o que não era algo tão previsto como o pós-pago, que já é aquela assinatura de planos, enfim. E o que teve de queda de 10,6% aqui no pré-pago veio tudo, e até mais um pouco, a empresa conseguiu, para os planos pós-pago, o que é bom porque garante uma previsibilidade para a empresa que ela vai estar recebendo, tendo um fluxo ali de recebimento maior, até mesmo porque muitos clientes já agendam esses lançamentos em débito automático e vão sendo pagos ali. Dificilmente o cliente vai mudar, como por exemplo no pré-pago, ele recarregou um mês, o cliente pode recarregar um mês e no outro não recarregar, enfim, esquecer ou porque não tem mais recursos, enfim. Isso é algo positivo para a empresa. Um aumento aqui na receita com os planos de pós-pago de fibra, que já atendendo residências e empresas também. Uma receita fixa de 4 bilhões e 270 milhões de reais agora nesse segundo trimestre de 2025. Em resumo, mostra um crescimento em todas as áreas importantes para a empresa, mostrando que ela está com estratégia. De forma assertiva, nós vimos que a empresa conseguiu migrar muitos clientes dos planos pré-pago para o pós-pago, que se reflete num fluxo de caixa, num pagamento e recebimento positivo para a empresa. Outro ponto importante a ser destacado é a base de clientes, muito importante para empresas, a base de clientes qualificados, que impulsiona o crescimento sustentável da empresa, da Vivo. Aqui nós vimos que houve essa redução do pré-pago, lá em cima no gráfico, como já mostrei, e migrou aqui para o pós-pago. Houve um crescimento na base de clientes para o 5G, nós vemos que a empresa tem investido, tem cada vez mais cidades do interior, tem acesso a esse plano de 5G, que é a internet nos aparelhos móveis. Houve um crescimento expressivo na quantidade de acesso de 11 para 19, quase 20 milhões no segundo trimestre de 2025. E aí nesse gráfico também mostrando essa penetração do 5G, esse crescimento aqui do alcance do 5G. Aqui também nesse gráfico a gente vê a questão da base de clientes da Vivo, que se comparado ao segundo trimestre de 2022, conseguiu manter ali um pouco, 0,01 a mais, mas vem mantendo ali. A empresa também tem conseguido, conforme esse gráfico, crescer a rentabilidade média por cliente, com um aumento de 5%. Na parte de serviços com fibra, um crescimento de 10% no comparativo com o segundo trimestre de 2024. Ainda falando dos acessos do FTTH, que são a questão da fibra, nós vimos que houve uma queda, na verdade uma oscilação. Cresceu no segundo trimestre de 2022, reduziu em 2023, cresceu em 2024 e agora uma redução em 2025, o segundo trimestre de 2025, para 1,46%. Eu vim aqui no release dos resultados da empresa porque eu estava lendo e vi algo interessante que não vi ali de forma detalhada na apresentação dos resultados, que é a questão do crescimento que a empresa teve com os negócios digitais. Esse B2C aqui, que é a oferta de produtos que a empresa faz para os clientes direto. Serviços financeiros, vemos que a Vivo tem crescido. Vivo Pay é uma plataforma digital, oferece soluções financeiras, como por exemplo empréstimos, seguros,
antecipação do FGTS, parcela via Pix, entre outros. Esses serviços financeiros, eles cresceram 4,2% no comparativo ano contra ano, totalizando 469 milhões aí de resultado que a Vivo tem oferecido aos seus clientes. Também ela tem oferecido serviços na parte de entretenimento, gerando uma receita de 793 milhões, são assinaturas de plataformas de conteúdo, um crescimento expressivo, e de fato é expressivo de 34% no comparativo ano contra ano. Também oferece serviços aqui de saúde e bem-estar, como o Vale Saúde Sempre, conseguindo assinaturas de clientes, aquilo que eu tinha comentado já, que é uma previsibilidade da receita da empresa, ou seja, ela sabe que com essa assinatura o cliente vai ficar um tempo maior, que não é geralmente um mês apenas, e tem produtos e serviços que a empresa oferece. Outro ponto que eu estava analisando aqui, que é a questão do B2B, que é a oferta direto da Vivo para empresas, que é Business to Business, que é essa abreviação aqui. Analisando as receitas, aqui tem o comentário que a Vivo se posiciona como um hub completo de serviços digitais para a empresa, incluindo muito além de conectividade tradicional. Ela conseguiu um aumento, olha só, no comparativo com o segundo trimestre de 2024 de 31%, um crescimento expressivo, e um destaque maior para crescimento aqui na parte de nuvem, ou seja, no armazenamento de dados e informações que a empresa tem disponibilizado. Voltando aqui para a apresentação de resultados, e aqui tem um detalhe daquilo que a gente comentou no release, o crescimento ali, a disponibilização de serviços voltados à saúde e bem-estar, eletrônicos, serviços financeiros, que são empréstimos que através da Vivo Pay consegue oferecer, e assinaturas de plataformas digitais com a Vivo Play, o que auxilia o crescimento da sua receita, que a gente está vendo aqui agora no detalhe. Tem um gráfico daquilo que a gente já comentou, que são serviços oferecidos para a empresa, e aí tem essa diferença do B2C, que são ofertas feitas para o consumidor final, e aqui o B2B, aquilo que já comentamos, a Vivo oferecendo serviços para empresas diretamente. E aí soluções digitais, cibersegurança, mensagerias e o cloud, que é o serviço de nuvem também, que teve esse aumento, como nós temos aqui, em 42%. Na parte de custos também, que na reportagem citou, houve um aumento de 8,3%, e aí a Vivo vai justificar no custo, nesse aumento do custo da operação, porque assim, pessoal, não tem outra saída. Se a empresa quer crescer, quer expandir, ela tem que investir, tem que tirar recursos ali do seu lucro anterior, investir tanto na expansão do negócio, abertura de novas lojas, quanto na questão da remuneração, contratação de novos funcionários, até mesmo a questão de benefícios pagos, a metas a serem atingidas, a empresa tem que aumentar para que possa trazer toda a equipe comercial, para que possa estar vendendo ali. E aqui a gente vê no custo da operação, ele colocando justamente isso, impactado por reajustes anuais na remuneração e dos benefícios, que esse resultado, esse aumento aqui que nós podemos ver nos custos da operação, ele é impactado por reajuste anual da remuneração, então a gente vê que é importante e que de fato tem trazido resultado ali para a empresa, para a parte comercial. Ela tem ampliado aí outras áreas, não só a questão da telefonia, como a gente viu. Na questão do CAPEX, que é o recurso que a empresa utiliza para investimento e expansão do seu próprio negócio, no primeiro semestre, aqui no comparativo semestral, a empresa utilizou 15% da receita que ela teve para investimento e expansão do negócio, utilizando 4 bilhões 215 milhões de reais, e nesse ano 14,8%, mas mesmo sendo uma porcentagem menor, o valor que ela está utilizando para investimento foi de 4 bilhões 308 milhões, um aumento ali de 2% no investimento na empresa. A empresa também destaca aqui no seu resultado um aumento do seu lucro líquido de 13,5% no comparativo com 2024, uma redução seu fluxo de caixa livre, em torno de 6,7% a menos. Outro quadro interessante da gente estar analisando é a questão do pagamento de proventos que a empresa realizou. Em 2024, 2 bilhões 250 milhões de reais a título de JCP, juros sobre capital próprio, redução de capital de 2 bilhões, a data de 15 de julho de 2025. E aí foi no dia 24/7 que o Conselho de Administração da companhia aprovou o cancelamento de 34,7 milhões de ações que estavam detidas em tesouraria, que equivale a 1,1% do capital social. Algo interessante que a gente tem que observar é a recompra de ações, que a empresa geralmente realiza essa recompra quando acredita que os seus papéis estão abaixo do preço que deveriam estar.
Um destaque é que a empresa já pagou em proventos neste ano 5 bilhões de reais, 233 milhões, e que está previsto até abril de 2026, final de abril de 2026, 1 bilhão e 650 milhões. Para finalizar, pessoal, a gente vem sempre aqui no site do Investidor 10. A cotação está em R$ 30,52. As ações da Vivo, código VIVT3, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 34,37%. Está numa relação preço sobre lucro de 16,90%. Está num preço sobre valor patrimonial de 1,45% e com dividend yield de 3,27%. Nesse gráfico aqui nós podemos ver esse crescimento da ação. Tem alguns momentos de alta, baixa, mas está nesse sentido aqui de crescimento contínuo através dos seus resultados. Claro que cotação sempre segue lucro. E o informativo aqui de que se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 1.633,84 na cotação ajustada, tá bom? Considerando o reinvestimento dos dividendos. Nesse comparativo, nesse quadro que nós podemos ver, de forma bem simples, comparativo da Vivo com as ações da TIM, ações ordinárias, vemos que o preço sobre lucro da TIM está menor, em R$ 13,94, porém o preço sobre valor patrimonial da Vivo está abaixo, 1,45, se comparado com a TIM, 1,96. O ROI, que é o retorno operacional ali, ele está em 8,57% na Vivo e 14,03% na TIM. Dividend yield também maior, a TIM tem feito pagamentos maiores. Lembrando que esse faz parte do setor que o Luiz Barsi considera ali da best de ações perenes, ações de empresas perenes. A TIM tem pago um dividend yield maior, quase 9%. Valor de mercado, a Vivo é o dobro da TIM. A margem líquida está em 13,33% na TIM e 10,12% na Vivo. Também é sempre bom a gente observar esse gráfico de lucro versus cotação, onde a tendência é sempre a cotação acompanhar o lucro, a exceções de alguns momentos, como 2014, o lucro estava bem acima com relação à cotação, prosseguiu assim em 2015, 16, 17, 2018 um salto, e aí a tendência sempre é essa, que é buscar ali o ajuste. O preço da ação de 2018 para 2019 teve essa correção, já descolou ali também, e agora a gente vê que está numa situação inversa, que é a cotação está bem acima ali da relação com o seu lucro. Lembrando, pessoal, que essa análise a gente veio apenas comentar essa reportagem, trazer algumas informações mais específicas. Se você quer investir, essa não é uma recomendação de compra, mas se você quer investir, você deve estudar com mais detalhes essa empresa. Tem trazido resultados sólidos, mas a gente tem que ver sempre a questão do preço. Sempre pagar o melhor preço, analisar a melhor ação. A empresa que também pode estar trazendo um rendimento, um dividend yield para o seu bolso. E se ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações para que possa acompanhar os próximos vídeos que estarei postando aqui. Meu muito obrigado e até breve.